Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores e senhoras. Vamos dar continuidade a mais uma videoaula aí, videoaula de número 13, dando continuidade à contabilização da folha de pagamento. Vou ser um pouco acelerado hoje para a gente fechar essa questão da folha de pagamento. Já vimos INSS, hoje vamos fazer o imposto de renda, tá? Como eu sempre faço com vocês, eu faço um apanhado de tudo que foi dito anteriormente para a gente ir construindo o nosso pensamento. Isso é uma técnica que eu uso para dar aula, tá, pessoal? Então vamos lá. Nós começamos a falar da fase contratual. Qual é o primeiro ato de gestão que acontece na fase contratual? É a assinatura do contrato de trabalho, né? O que é um contrato? Contrato é um documento que você ali pactua obrigações para ambas as partes. Então, qual é a principal obrigação sua, que trabalhador? É você oferecer a sua força de trabalho lá para o empregador. Então, você foi lá, vamos dar um exemplo na nossa empresa fictícia. A nossa empresa fictícia é uma empresa de transporte. Eu vou lá, vendo para o dono da empresa a minha força de trabalho, a minha expertise, dirigir carreta. Tá? Então a minha obrigação é ficar à disposição dele para dirigir carreta. E qual é a principal obrigação que ele tem no final do mês? Pagar salário. Tá? Então é o que nós estamos fazendo. Nós estamos contabilizando a folha de pagamento. Tá? Eu falei para vocês lá em aulas passadas que você tem que ter algumas ferramentas em cima da sua mesa de trabalho. Tá? E quais são essas ferramentas? Nós falamos da Constituição Federal, nós falamos da CLT e da Convenção Coletiva, certo? São as ferramentas básicas que qualquer pessoa que trabalha no departamento pessoal tem que ter conhecimento e está em cima da sua bancada de trabalho. E acabei de falar outra ferramenta importante aqui. Qual é essa ferramenta? Essa ferramenta é o contrato de trabalho da pessoa, tá? O contrato de trabalho ele vai te nortear. Para mim, ele tem duas informações fundamentais, tá? Parecem banais, tá? Mas eles são fundamentais. Quais são essas informações? É o nome das pessoas, tá? A qual você vai fazer a contabilização da folha de pagamento. Isso é muito importante. E mais importante ainda é a função, gente. A função, para nós, até o contabilista, para o calculista, é uma função fundamental dentro. Se você quer ser um profissional diferenciado, você tem que sempre buscar saber qual é a função da pessoa. O advogado, muitas vezes, ele manda para você a petição inicial, ou manda, doutor, faz esse cálculo aí para mim, mas ele não diz o que o cara é, entendeu? Então é importante você ter a noção de qual é a função que aquele sujeito exercia lá dentro da empresa, para quê? Para você buscar outros direitos. Por exemplo, se eu não soubesse aqui da função dessa pessoa, como é que eu vou descobrir que o Jane ele tem adicional de insalubridade, se eu não sei a função dele? Eu só sei que ele possivelmente tem adicional de insalubridade porque eu sei que ele é auxiliar de serviços gerais. Se eu não soubesse a função do TIM, como que eu iria saber que ele tem direito adicional de periculosidade? Não iria saber. Por quê? Eu só sei porque eu tenho conhecimento que ele trabalha utilizando motocicleta. Então a função é muito importante. Vamos supor a Júlia. Se eu não soubesse a função da Júlia, como que eu vou saber como que se constrói o salário da Júlia? Normalmente a gente sabe quando uma pessoa trabalha na área de venda, é um salário fixo, mais a comissão. Então você teria que ir lá no contrato de trabalho para dar uma olhada. Tá? Então a função é muito importante para você ter o conhecimento aí dentro do departamento pessoal. E fora a função, aqui o salário, tá? Então, como eu falei para vocês na aula passada, vamos imaginar que você foi trabalhar numa empresa, chegou lá, jogaram você para o departamento pessoal. Você é ceguinho, você não enxerga nada, tudo embaçado para você de departamento pessoal. Então, o que você vai fazer? Eu vou dar agora um passo a passo para você ir montando uma estratégia, um rascunho, um esqueleto. A gente chama isso de um esqueleto. Eu vou dar um esqueleto, um passo a passo, os procedimentos para você conseguir se safar aí dentro dessa nova dinâmica sua aí, tá? É essa aqui, tá? Você criar um rascunho, você vai criar. Mas, professor, a empresa lá tem 150 funcionários. Eu sei que tem 150. E isso hoje ninguém faz manualmente. Estou mostrando manualmente, mas isso tem um sistema. Mas vai que você vai fazer de uma empresa pequena não ter um sistema. O que você vai fazer? Vai que você está começando contabilidade agora. Você vai fazer isso aqui no Excel. Vai montando as planilhas no Excel e você vai
montando essa estrutura para você, tá? Então, as primeiras ferramentas que você deve saber dentro dessa dica que eu estou dando para você, dentro desse esqueleto, é essa aqui, ó. Qual é o nome das pessoas que você vai fazer a contabilização da folha de pagamento? Qual é a função delas e qual é o salário? Então, nós chegamos nessas primeiras 3 informações. Depois dessas informações, a gente vai construindo a nosso rascunho, como eu falei na aula passada. Por quê? Porque vão ter outros direitos que a pessoa tem que muitas das vezes não está lá no contrato de trabalho. Lá no contrato de trabalho não vai estar dizendo lá que o Jamie ele tem insalubridade. Normalmente o contrato de trabalho não diz isso. Isso é um conhecimento que você que vai trabalhar no departamento pessoal tem que trazer com você. Normalmente não vai vir no contrato de trabalho que o James ele tem adicional de periculosidade. Não, não vai vir. É um conhecimento que você tem que ter da legislação trabalhista. Por isso que eu falei para você, tem que ser um curso completo para dar esse conhecimento para você da legislação trabalhista. Lá no contrato de trabalho você não vai buscar essa informação. Aonde vai estar essa informação? Eu lembro lá atrás que eu falei, vai estar lá na Constituição Federal que diz que tem algumas profissões que têm direito à insalubridade e à periculosidade. Aí você não sabe qual ou quais. Aí você vai lá na CLT. Na CLT você descobre a periculosidade, mas ainda não descobre qual a profissão que tem direito à insalubridade. Mas lá na CLT, te leva lá para o site do Ministério do Trabalho e Emprego, onde você tem que achar isso lá na NR15. Então lá na NR15, norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, hoje não tem mais Ministério do Trabalho e Emprego, tá, gente? É uma secretaria. Aí você vai lá no site do .gov.br e você acha essa NR15. Então você vai buscar outros conhecimentos, outros direitos, e vai chegar na remuneração da pessoa. Aqui, você chegou na remuneração, tá? Veja só, sem a pessoa trabalhar, sem fazer cálculo nenhum, você só está construindo o quê? Os direitos que a pessoa tem. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que essa empresa foi criada ano passado, em março do ano passado, quando começou a pandemia. Chegou no final de março, mandou fechar tudo, ninguém funciona mais, e a empresa ficou parada. O que o patrão teria que pagar às pessoas? Teria que pagar isso aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui são direitos adquiridos. Então, a Emília, ela iria receber o salário base dela. Por quê? Porque ela não tem insalubridade, ela não tem periculosidade, ela não tem comissão, ela não trabalhou, ela não fez hora extra, ela não fez nada. Então, ela iria ganhar isso aqui. O James, ele iria ganhar o salário base dele, mais a insalubridade. Mas, professor, ele nem trabalhou. Não importa, é um direito que ele tem. A lei diz que todo mundo que trabalha em situação insalubre tem direito àquilo ali, tá? E isso é inerente ao contrato de trabalho dele. Então, ele iria ganhar no final do mês, mesmo sem trabalhar, aquele valor. A mesma coisa, o Tim, tá? Ele iria ganhar aqui no final dele, mesmo se a empresa não funcionou, ele iria ganhar aqui dali. Por quê? Aqui dali está agregado ao contrato de trabalho dele. O dono da empresa, quando contrata o motociclista, ele já sabe que ele tem que pagar 1.100 mais 30% de periculosidade. Independente se esse cara vai trabalhar ou vai ficar sentado lá dentro da empresa. Se não teve entrega, ele tem que pagar. Vamos imaginar uma pizzaria. Eu abro uma pizzaria, contrato um motoboy, boto ele sentado lá, não vendi nada. Chegou no final do mês, eu tenho que pagar ele os 1.100 mais a periculosidade, tá? É a mesma coisa a quem trabalha com a venda, a Júlia. Se chegou no final do mês, a Júlia não vendeu nada, eu tenho que pagar 1.100 a ela. Por quê? Porque o contrato de trabalho que eu fiz com a Júlia é pagar o salário base mais a comissão, tá, gente? Então, a gente vai começar a calcular a folha de pagamento daqui, tá? Até aqui é só um rascunho, a empresa está parada, está estática, você só está buscando os direitos que a pessoa tem. Então, ele tem direito ao salário base, insalubridade, periculosidade, aí você chega na remuneração. Mas vamos imaginar que a empresa, no mês de maio, voltou a funcionar as atividades normais. Então, teve gente que fez hora extra, a Júlia vendeu, a Ana faltou, teve toda aquela movimentação que uma empresa normal tem. Então, o que você faz? Você faz os cálculos, tá?
Só que a gente vai partir daqui, ó, da remuneração, tá vendo? Ó, vou voltar uma tela anterior para a gente ver. Ó, na tela anterior a gente tinha um salário base, mas a gente parou aqui, ó, na remuneração. Na próxima tela eu vou trazer essa parte aqui, ó, para cá, ó, aqui, essa remuneração vem para cá, porque nós vamos começar a trabalhar daqui. Então, por exemplo, a Emília, ela fez horas extras. Eu já mostrei na aula anterior como calcula a hora extra. Então você veja só, ela tem R$170 de hora extra, mais o repouso semanal remunerado. Então a remuneração dela agora, para fins de cálculo de INSS, é R$ 461,36. Entendeu? Então você vê que a remuneração dela aumentou, tá? Para a gente calcular o INSS. O James, ele não teve hora extra, não teve nada, então ficou no mesmo. O Tim também não. Mas olha a Júlia. A Júlia, o salário dela era salário mais a comissão. Então chegou no final do mês, o que você fez no departamento pessoal? Foi lá no setor da Júlia lá apurar quanto que a Júlia vendeu. Aí você viu que ela vendeu R$ 1.500. Toda vez que a gente paga a comissão, tem que pagar o RSR, que é o repouso semanal remunerado. Então 360. Então a remuneração da Júlia foi para 2.960. Aqui, ó, é a base de cálculo para apurar o INSS. Então esses valores aqui nós vamos apurar o INSS em cima desse valor. A Ana, ela teve uma falta. Então, viu lá? A Ana teve uma falta. Então a gente descontou a falta da Ana. A base de cálculo da apuração do INSS agora da Ana é aqui, ó, 2.338,71. Porque eu descontei da Ana, do salário da Ana, no dia que ela não foi trabalhar. Então a remuneração da Ana diminuiu, tá? E a Cristal é a mesma coisa da Júlia, tem o DSR, chegamos lá em cima naquele valor ali, tá? Então, pessoal, essa parte aqui, ó, a gente chama base de cálculo para apuração do INSS. Você faz toda a apuração da folha de pagamento e você chegou na base de cálculo de apuração do INSS. Nós vimos na aula passada, essa tabela é a tabela que ficou vigente até 2019, em 2020 entrou essa tabela aqui. Eu já expliquei isso na aula passada, não vou ficar repetindo muito para não atrapalhar a aula de hoje. Falei para vocês que essa parcela a deduzir fui eu que criei. Se dá certo, eu faço, dá certo. Se por acaso alguém achar aí, matematicamente eu garanto que dá certo, porque essa técnica aqui é a mesma técnica da parcela a deduzir do imposto de renda. Tá? É o mesmo raciocínio, é a mesma lógica. Então, matematicamente, eu garanto que está certo. Mas você talvez não vá ver isso por aí. Se vê, alguém copiou de mim, entendeu? Porque, na realidade, eu coloquei isso num grupo do CRC e já tinha visto até um professor utilizando isso na tabela. E no dia que ele falou lá na aula, ele foi sincero, falou, gente, eu peguei isso aí na internet, eu não sei de quem é isso, coloquei aqui que eu achei interessante. E eu até estava presente na aula online e falei para ele que tinha sido eu que tinha feito. Então, vocês vejam, ó, nós chegamos aqui, ó, vou voltar aqui para a gente só recapitular uma coisa, ó. Nós fizemos toda essa apuração aqui de comissão, DSR, hora extra, chegamos o quê? Na base de cálculo de apuração do INSS, tá? Então, ó, essa parte que estava aqui, base de cálculo, vai vir para cá, ó. Aqui, ó, base de cálculo de apuração do INSS, tá? Se eu fosse fazer isso numa tabela enorme, aqui não dá para fazer, nem que se fosse um quadro daria. Então você depois tem que voltar o vídeo calculando aí para você ir entendendo, tá? Então nós vamos apurar o INSS dessa base de cálculo. Então veja, o salário da Emília é R$ 1.461,36. Eu já fiz esse cálculo, tá, pessoal? Na outra aula não vou ficar voltando lá para ficar vendo a tabela. Mas lá na tabela você vai ver que a alíquota é 9%, você teria que pagar de INSS R$ 1.115,84. Então, subtraindo de R$ 115 de 1.465, nós vamos achar esse valor aqui, R$ 1.345,52. Aquele valor ali é a base de cálculo de apuração do imposto de renda. A gente ainda não terminou a folha de pagamento, a gente está fazendo cálculo. Eu vou mostrar já vertical, tá? A gente está horizontal, mas eu vou mostrar vertical. E assim sucessivamente, nós apuramos todo o INSS e chegamos o quê? A base de cálculo de imposto de renda. Essa aula é exatamente para isso, para calcular o imposto de renda, tá?
Eu vou mostrar agora o exemplo vertical, de cima para baixo, porque a gente está andando assim, horizontal, né? Eu vou mostrar de cima para baixo que talvez você visualize melhor. Ó, apuração da folha de pagamento. Você vai botar o nome do funcionário, vai procurar lá o salário base desse funcionário. Você vai verificar, como eu falei para você, naquele primeiro momento, lá nos contratos de trabalho, lá na CLT, na Constituição Federal, quais são os direitos dessa pessoa, tá? Aí você vai lá, tem adicional de salubridade? Tem, não tem, comissão, gorjeta, você vai chegar ao quê? A uma remuneração, tá? Partindo dessa remuneração aqui que a gente calcula o INSS, tá? Então você vê, você chegou aqui nessa remuneração, ó, salário base adicional, chegamos numa remuneração. Dessa remuneração, a gente ainda vai calcular se tem hora extra ou adicional noturno, faltas, e a gente vai chegar à base de cálculo para apuração do INSS, tá? Então, essa parte aqui, gente, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Essa primeira parte aqui, vou voltar aqui atrás, ela é uma parte que ela ainda não está ligada à operacionalidade da empresa. Ela não está ligada se a empresa, se você já está trabalhando, se não está, não está. Ela só está dizendo ali os direitos que você tem, tanto em contrato com o trabalho, tanto em convenção coletiva, tanto na CLT, na Constituição Federal. Você só está anotando os direitos que tem. Então você está vendo qual é o salário base. Aonde você vê o salário base? Lá na convenção coletiva. Aonde você vê se tem insalubridade? Lá na CLT, Constituição Federal, CLT, e na norma regulamentadora número 15. Você vai ver as profissões que têm direito à insalubridade e o percentual. Quem tem periculosidade? Está lá no artigo 193 da CLT. Ele já é mais curtinho, são 4 profissões que têm esse direito. Comissão gorjeta. Comissão gorjeta normalmente estipulada em contrato de trabalho. O gorjeta não tem lei obrigando nenhum patrão a dar gorjeta. O patrão que vai dar, olha, eu vou te pagar 100, R$ 1.100 mais uma comissão. Pode ser 10, 20, 30, 50, meio por cento, isso é acordo de liberalidade, tá? O cara faz o que ele quiser, tá? Então, nesse momento aqui, a gente só está pegando o que tem direito, o que está pactuado com o empregador ali, com o empregado, entre o empregador e o empregado. Aqui não, aqui para baixo a empresa já começou a funcionar, entendeu? Então, isso aqui são direitos que estão dentro da CLT, que pode acontecer ou não. Exemplo, hora extra. Eu posso fazer hora extra, mas também posso não fazer. Mas, por acaso, se eu passar de 44 horas semanais, extrapolar minha jornada diária, eu tenho direito o quê? A hora extra. Se eu trabalhar à noite, eu tenho direito o quê? Adicional noturno. Então, essas verbas aqui, você tem que conhecer. Você tem que conhecer. Não tá relacionado ao contrato de trabalho da pessoa. Não está lá no contrato hora extra. Está na lei. Não tem contrato, o contrato ali não vale nada. Se o cara falar assim, olha, não pago hora extra aqui, você assinou um contrato e não tem direito a hora extra. Não adianta, está na lei, tá? Está na Constituição Federal, melhor ainda, nem falar na lei, fala na Constituição Federal. A jornada de trabalho é 44 horas semanais. Passou dessas 44 horas, tem direito a hora extra. Pode ter contrato, convenção coletiva, pode ser o que for dizendo que não tem direito a hora extra, porque a Constituição Federal está acima de todas elas, então são inconstitucionais. Falta, você vai lá, faltou um dia, você já sabe, calcula 2. Então aqui, ó, depois que você apurou isso tudo aqui, você vai chegar numa base de cálculo de apuração do INSS, como a gente mostrou lá atrás, tá? Vamos dar continuidade daqui, ó. Aí você chegou aqui, ó, base de cálculo apuração de INSS. Você foi lá, olhou, eu dei um exemplo aqui, 9%. Aí você calculou aqui 9%. Subtraiu aqui o valor que tinha aqui. Com esse valor que tinha aqui, vamos dar um exemplo. Aqui, ó, a base de cálculo do INSS era R$1.000. Aí você tem R$90 para pagar de INSS. Então, quanto que ficou a base de cálculo para apuração de imposto de renda? 910. Entendeu? Você vai calculando assim e vai diminuindo. Depois que você chegou na base de cálculo de apuração de imposto de renda, você vai ver lá a alíquota. Qual é a alíquota que eu vou pagar? Opa, eu estou aqui, ó, no 7,5%. Você vai calcular o imposto de renda, aí você chegou ao salário líquido. Aí você fechou a folha de pagamento, fechou o contra-cheque da pessoa.
tá? Eu acho que assim você consegue visualizar melhor. Então você tem que ir lá olhar o salário base, os direitos, vai chegar na primeira remuneração, aí você vai calcular aquelas questões operacionais, tá? Que é hora extra, adicional noturno, toda aquela movimentação da empresa, se você teve falta, se você teve comissão, pronto. Aí você calculou isso tudo, chegou o quê? A base de cálculo de apuração do INSS. Chegou a remuneração para você pagar o INSS, e daí sucessivamente. Tudo isso a gente já falou na aula anterior, só estou passando para vocês. Eu vou dar aqui um exemplo para fixar melhor isso tudo. Vamos lá, fazendo dessa forma para vocês enxergarem melhor. Vamos dar um exemplo. A Emília, o salário dela, a base era 1.250. Ela não tinha insalubridade, não tinha periculosidade, não tem comissão. Quanto era a remuneração da Emília? 1.250. Ela fez o que? Ela tinha hora extra, tá? Ela trabalhou, ela fez hora extra, então ela tem direito o quê? A R$170 de hora extra. E quando a gente calculou a hora extra, o que a gente tem que apurar também? O DSR. Então você apurou o DSR sobre as horas extras, 40,91. Então a remuneração da Emília, que estava aqui, 1.250, pulou para cá, 1.461,36. Por que ela cresceu? Porque na CLT, no artigo 457 da CLT, diz que as horas extras incorporam o salário, entendeu? Então o salário dela era isso aqui, ó, incorpora a remuneração. A remuneração é essa, mas ela fez hora extra, então isso aqui incorporou a remuneração dela. Então a nova remuneração dela é 1.461,36. Aí foi lá olhar na tabela do INSS, viu que ela está na alíquota de 9%, calculou o INSS, subtraindo isso, 1.461, R$115,84 de 1.461, nós chegamos na base de cálculo do imposto de renda, 1.345. Aí eu vou lá olhar na tabela do imposto de renda, para ver se ela paga imposto de renda. Ela está abaixo, aqui eu botei 7,5% porque eu esqueci de apagar, mas ela está abaixo do teto do imposto de renda, então ela está isenta do imposto de renda, não paga imposto de renda. Eu já vou mostrar até de uma outra forma diferente também, tá? Vamos caminhar para a gente ver aí, ó, apuração de folha de pagamento do James. O James é a mesma coisa, ó. O James ele tem salário base 1.050, tá? Vou botar o lazyzinho aqui para a gente ver, ó. O James ele tem um salário base aqui, ó, 1.050. Ele tem um adicional de insalubridade, porque nós vimos lá que ele tinha esse direito, que trabalha em condições insalubres. Então a remuneração do James chegou aqui, ó. A remuneração dele, que era 1.050, foi para 1.259. Aqui é a base de cálculo para apuração do INSS, 1.259. Aí você vai lá na tabela do INSS e verifica que ele está na faixa de 9%. Você achou R$ 93,67. Você vai subtrair esse 97 desse valor aqui. Você vai achar esse valor aqui. Então ele está abaixo do teto do INSS, a alíquota é zero, ele não paga. Ele está isento de pagar imposto de renda, tá? Vamos lá para o TIM. O TIM é a mesma coisa. O TIM era 1.100. Ele não tem insalubridade, mas ele tem uma coisa chamada periculosidade. Então o salário base dele é 1.100. A adicional de periculosidade é 30% do salário base, é 330. Então a remuneração do TIM foi para 1.430. Então essa aqui é a base de cálculo para apuração do INSS, 1.430. Você vai lá na tabela do INSS, você vai ver qual é a alíquota que ele está se enquadrando. Ele se enquadra de 9%. Você achou R$ 113,12. Subtraiu aqui, ó, esse valor desse aqui, você vai achar a base de cálculo para o imposto de renda, é R$ 1.316,98. Ele também está abaixo do teto, que é 1.903, ele está isento, não tem imposto de renda para pagar, tá? Então o salário líquido dele aqui, ó, vai ser R$ 1.316,98. Isso é o que vai vir lá no contra-cheque dele do INSS. Mas a gente vai chegar no imposto de renda, eu vou mostrar isso melhorzinho. A Júlia é mais interessante que ela paga imposto de renda, mas ainda não é a aula do imposto de renda, eu só estou recapitulando aquilo lá que nós falamos, tá? Então a Júlia, salário base, R$ 1.100, ela não tem insalubridade, ela não tem periculosidade, só que ela tem o quê? Ela tem comissão. E toda vez que a gente calcula comissão, como eu falei para vocês, tem que apurar o DSR ou RSR. Já falei isso na aula passada, aula 12, então não vou repetir como calcula.
Aí você vai chegar o quê? Na remuneração da Júlia, que é o somatório de todos esses valores. Chegou nesse valor aqui, ó, é a base de cálculo para apuração do INSS. Vai uma vez, você vai lá na tabela do INSS, vê qual é a faixa etária que ela se enquadra. Aí olhando lá no INSS, ela se enquadra na alíquota de 12%, você achou 12% desse valor aqui, então nós chegamos, ela vai pagar de recolher de INSS R$ 276,84, tá? Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que agora subtrair, né, esse valor aqui daqui, chegamos na base de cálculo de apuração do imposto de renda, tá? Porque o imposto de renda não pode calcular em cima do INSS, que é uma contribuição, tá? Você chegou na base de cálculo. Aí você, com esse valor aqui, você vai lá na tabela do imposto de renda, ver onde ela se enquadra. Aí você viu que ela tem que pagar 7,5%, tá? E chegou aqui um valor de R$30, tá? Você não vai entender nesse momento como chegou a R$30. Eu vou ter que, mais na frente, eu vou mostrar como se calcula se chegou a esse R$30, porque ela tem filho, tem outras coisas, já vou mostrar para vocês já. A Ana, o salário dela era 2.500, mas o que ela teve? Ela não tem adicional de salubridade, ela não tem periculosidade, não tem comissão, não tem nada, mas a Ana teve falta. Então, nós temos que descontar do salário dela R$ 161,29. Então, a remuneração da Ana, seja, o salário era 2.500, esse mês caiu para 2.338,71. Tá? Você vai olhar lá na tabela do INSS, ver que é 12%, você calculou o INSS dela, deu 202,22, subtraindo esse valor desse daqui, você chegou à base de cálculo do imposto de renda, 2.136,42, e você, calculando o imposto de renda, você vai chegar nesse valor aqui, que eu já vou explicar já, que agora não vai dar para explicar para vocês, tá? E, para finalizar, a mesma coisa, a Cristal, tá? Salário base, ela teve comissão, aí você calculou o DSR sobre comissão, chegou uma remuneração de R$ 5.500, aqui é a base de cálculo para apuração do INSS, você foi lá olhar na tabela, viu que o INSS dela é 14%, dá esse valor aqui, você subtraiu esse valor aqui desse valor aqui, você chegou à base de cálculo do imposto de renda, retido da fonte. A alíquota dela não é esse valor aqui, é 27,5%. Então você chegou aqui nesse valor aqui, 493,83, que eu já vou mostrar para vocês como chegou nesse valor. Tá, gente? Eu só quis fazer um rascunho para vocês visualizarem de uma forma melhor, tá? Então você vê, você vai montando todo esse rascunho aqui, acha a remuneração, vê se tem outra coisa que incide nessa remuneração aqui, vai achar a base de cálculo do INSS. Depois que você achar a base de cálculo do INSS, você vai subtrair o INSS da base de cálculo, vai chegar a base de cálculo do imposto de renda, depois você tira o imposto de renda daqui e você chega no salário líquido. Bom, beleza, vamos fazer isso na prática aí, vamos continuar no cálculo. Então nós chegamos na apuração do imposto de renda retido na fonte. Vamos lá. Aqui está a tabela de imposto de renda, tá, gente? Retido na fonte. Ela não foi atualizada há muitos anos aí, ela continua valendo até hoje essa tabela. Então, o que aqui quer dizer? Que de 0 a R$ 1.903,98 a alíquota é zero. Quer dizer o quê? Você está isento, não paga imposto. Então, quem ganha até R$ 1.903,98 não vai pagar imposto. Quem ganha R$ 1.913,99 até R$ 2.826,65 vai pagar uma alíquota de 7,5% e tem uma parcela de deduzir de R$ 142,80. Não vou explicar hoje o que é a parcela deduzir, vamos fazer o cálculo deduzindo. Depois eu vou mostrar com a mesma tabela do INSS e com essa tabela aqui o que é esses R$ 142,80, por que tem que fazer esse abatimento, tá? Então, essa é a tabela do INSS. E o governo te deixa, por cada dependente, você abater da sua base de cálculo do imposto de renda esse valor aí, R$ 189,59. Não tem muito o que explicar. O que nós temos que fazer é trabalhar, fazer cálculo. Hoje tem que fazer cálculo. Então, pega lápis, caneta aí para você ir anotando, tá? Mais uma vez, fazendo um resumo, recapitulando o que a gente falou, a gente pegou lá a apuração do INSS, calculou o INSS, chegou a esse valor aqui,
você subtraiu esse valor para cá, nós chegamos nessa base de cálculo aqui, que é o quê? A base de cálculo de imposto de renda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer essa base de cálculo para cá, aqui, ó. Eu trouxe essa para cá, tá? Então, eu peguei o funcionário e botei a base de cálculo de imposto de renda. E do lado eu estou botando já a alíquota, para a gente ver. Então, de acordo com o valor ali a receber, eu botei a alíquota agora correta, né? Que no exercício anterior estava errado, ó. Está abaixo de 1.903, então a alíquota é zero, ela está o quê? Está isenta, não vai pagar imposto de renda. Está abaixo de 1.903, a alíquota é zero. Aqui a Júlia, a base de cálculo dela do imposto de renda, a princípio, está 2.683, então ela tem 7,5% de imposto de renda para pagar, mas nós vamos fazer o cálculo para mostrar isso para vocês. A Ana também está acima de 1.903,98, né? Então ela também estaria nessa faixa aqui de 7,5%. E a Cristal, a base de cálculo dela do imposto de renda é 4.957,05. Então ela está na faixa aí, na alíquota de 27,5%, tá? A base de cálculo de imposto de renda é a base depois que você desconta o INSS. Então você tem a base de cálculo de apuração do INSS, aí eu apuro o INSS, vou subtrair esse valor que eu apurei do INSS da base de cálculo e eu cheguei na base de cálculo do imposto de renda. É simples assim. Então vou mostrar aqui para vocês na prática novamente, para a gente... depois vocês pegarem a caneta aí treinando, vendo se está certo, se está errado, se deu M aí, tá? Vamos lá, a Emília. Qual era a remuneração da Emília? 1.461. Aí ela tinha que recolher de INSS esse valor, subtraindo esse valor daqui, chegando na base de cálculo do imposto de renda. A Emília paga imposto de renda? Não, 1.345, você vai olhar a tabela, ó, até 1.900 está isento, ela é 1.345, então ó, a Emília não paga imposto de renda, ela está isenta, tá? Se você fosse fazer um contra-cheque, um demonstrativo de pagamento da Emília, como ficaria? O salário da Emília, 1.250. A Emília teve hora extra, a Emília teve o repouso semanal remunerado, então a remuneração da Emília foi 1.461,36. Ela pagou, descontou, aqui a coluna do desconto, o INSS, tá? O salário líquido dela foi esse aqui. Então eu botei aqui, ó, base de cálculo do INSS, 1.461,36. Base de cálculo do imposto de renda é o valor líquido. Por quê? Porque é o INSS, a base de cálculo do INSS menos o INSS recolhido. Depois vocês fazem um cálculo aí. Bacana, gente? É gostoso, né, fazer isso, que é um passo a passo, aí aqui entra a conta, é gostoso. Às vezes dá zebra aí, você tem que refazer a conta. Se você tiver a habilidade de fazer coisa no Excel, você monta essas tabelas mole, joga só o salário ali, sai calculando tudo sozinho, tá? O James é a mesma coisa, tá? O salário, aí nós descontamos o INSS, chegou no salário base de cálculo do imposto de renda. Será que ele paga imposto de renda? Você vai olhar na tabela, ele está abaixo de 1.913, então o que acontece? Ele está isento, ele não paga imposto de renda. Se você fosse fazer o contra-cheque do James, ficaria assim, ó, ele tem o salário base, mais a insalubridade, que é uma questão constitucional, está na Constituição Federal e está na CLT, tá? Então a remuneração dele é 1.259, você vai lá abater aqui os descontos, 97,63 de desconto, então o salário líquido dele seria 1.161,37, tá? A base de cálculo do INSS é a mesma daqui da remuneração e o imposto de renda é a base de cálculo do INSS menos o INSS recolhido, tá? Então nós calculamos o James. Vamos lá, para o TIM. O TIM é a mesma coisa, por quê? Porque ele está abaixo, então ó, ele está ali, ó, ele está com 1.316. O teto é 1.903, então ele está abaixo, ele está isento também. Vamos para a Júlia. Se fosse fazer o contra-cheque do TIM, é a mesma coisa do outro. Vamos para a Júlia.
A Júlia ela tinha um salário de 2.960, recolheu 274,84 de INSS, ficou com a base de cálculo para apuração do imposto de renda 2.683. Quanto ela paga de imposto de renda? Então ela recebe 2.683. Ela está nessa coluna aqui, ó, de 1913,99 a 2.826. Por quê? Porque ela ganha 2.683, então está abaixo de 2.800. Então a alíquota dela é 7,5%, você tem que prestar atenção nesse valor aqui. A Júlia nós vamos ter que fazer cálculo, vamos lá? Presta atenção, pega o lápis, caneta, borracha aí para vocês anotarem, calculadora, para você prestar atenção. Ó, salário, Júlia, né? Salário base, 2.960. Tá? Porque o salário base dela, salário bruto, aliás, o salário base da Júlia era 1.100 mais a comissão. Então, 1.100 mais 1.500 de comissão dava 2.600, mas ela tem o DSR, então foi para 2.960 o salário bruto. Aí nós descontamos o quê? O INSS. Então, pegando 2.960 menos INSS, chegamos ao salário líquido dela, que na realidade é a base de cálculo do imposto de renda, para você começar a apurar o salário líquido. Então, ó, nós estamos partindo daqui. Só que a Júlia tem um problema, a Júlia tem 2 filhos, tá? E nós olhamos lá na tabela do INSS, do imposto de renda, Pulei, me perdi. Aqui, ó. Nós olhamos na tabela do imposto de renda que ela pode descontar para cada filho R$ 189,59. Então, eu vou explicar para vocês o que é isso. Deixa eu voltar lá na... Cheguei, né, Júlia? O que o governo faz? O que é isso, gente? O governo, ele fala assim, ele pensa assim, você tem filho? Pô, coitadinho, você deve gastar mensalmente com seu filho R$ 189,00. Eles fazem os cálculos loucos lá, ele acha que você gasta R$ 189,00 com seu filho. Você vai num cinema no final de semana, você gasta R$ 189,00, que é o cinema, é o lanche, é a pizza, o sorvete, a pipoca. Então, mas ele acha que você tem esse gasto com seu filho. Então ele fica com pena de você e fala assim, olha, pode abater da sua base de cálculo para pagar o imposto de renda o que você gasta com seus filhos, com seus dependentes. Então a Júlia não tem 2, então é 189,59 por 2. Aí eu multipliquei e achei esse valor aqui. Então a Júlia ela tem uma nova base de cálculo de imposto de renda. A base de cálculo de imposto de renda dela agora é essa aqui, ó, 2.303. Mas se você for olhar 2.303, ainda está nessa faixa de 7,5%, porque ó, é de 1903 a 2.826. Então ela ainda está na faixa de 7,5%. Nós vamos calcular 7,5% desse valor aqui, ó, de 2.303. Tá? Vamos achar R$ 172,80. Aí nós achamos o imposto para recolher. Mas tem outro detalhe, tem uma parcela a deduzir. O governo fala assim para você, ó, você pode deduzir do seu imposto a pagar esse valor aí. Aí ó, você vai lá, deduz lá daquele valor aqui, ó, R$ 142,80. Então na realidade ela tem que recolher R$ 30,00 de imposto de renda. Olha que merrequinha. Pô, sacanagem isso, né? Muito pouco. R$ 30,00 ela tem que pagar de imposto de renda. Então, se nós formos colocar na tabela ali, a Júlia iria pagar R$ 30,00 de imposto de renda. Se você fosse montar o contra-cheque da Júlia, olha como ficaria. Ela teria o salário base dela 1.100, ela teria 1.500 de comissão, ela teria o repouso semanal remunerado 360, a remuneração dela é 2.960, beleza? Aí você descontou o INSS dela, ela está na faixa de 12%, você chegou a esse valor de INSS. Quando você chegou, o INSS, ele é apurado, a base de cálculo do INSS é em cima de 2.960, aí você apurou o INSS.
Aí, a base de cálculo do imposto de renda é o INSS menos a base de cálculo do INSS menos o INSS. Então, esse valor aqui, ó, é esse aqui menos esse aqui. Vai dar esse valor aqui. Então, nós calculamos o imposto de renda da Júlia em cima desse valor aqui. Chegamos a R$30 para recolher e ela teria líquido para receber R$ 2.653,16, tá? Vamos lá para a Ana. A Ana, o salário dela na realidade era 2.500, mas ela teve falta, então a remuneração dela ficou 2.338 para efeito de pagar o INSS. Ela foi lá na tabela do INSS, estava na faixa de 12%, ela recolheu os 12%, então a base de cálculo dela do imposto de renda é 2.136. Aí o que você faz? 2.136, na cabeça você vai lá olhar na tabela, 2.136, está aqui dentro também, está na alíquota de 7,5%. Então nós temos que calcular o imposto de renda da Ana. Então vamos lá, a Ana tinha o salário bruto 2.338, ela pagou o INSS em cima desse valor aqui, 202, então o salário líquido dela, a base de cálculo para a apuração de imposto de renda é essa aqui, 2.136. Então eu vou partir do imposto de renda depois de descontar o INSS, 2.136. Eu fui lá na tabela, já olhei que é 7,5%, eu apurei 7,5%, deu 160,22, mas o governo me dá um desconto, não é isso aqui, o governo me dá, ela também tem o direito de 142,80, eu abati 142,80, eu vou pagar de imposto de renda a recolher R$17,42. Vejam que a Ana, ela não tem dependente, ela não tem filho. Se ela tivesse um filho, ela ficava isenta praticamente de imposto de renda. Eu acho que ficava 180, não, ainda não ficava, teria que ser com 2 filhos. Ainda iria pagar, mas não iria nem chegar a pagar por causa dos 142,80. Ela não iria pagar, não. Ela iria ter restituição. E depois eu vou dar uma aula de imposto de renda para vocês entenderem essas questões de restituição de imposto de renda. E vou voltar nessa aula aqui até na Ana, tá? Então calculamos a Ana. Então vamos lá fechar isso aí. Então a Ana vai pagar R$17. Vamos calcular agora Se fosse fazer o contra-cheque da Ana, ficaria assim, ó, 2.500, ela teve falta. A Ana é interessante, ó. Vocês vejam que a base de cálculo do INSS da Ana não é 2.500 como normalmente estava, tá? A base de cálculo dela é o quê? É o 2.500 menos a falta que ela teve, ó, 2.338,71. Por quê? Porque ela faltou, então o salário dela não é mais essa aqui, que normalmente às vezes confunde, as pessoas acham que a base de cálculo é o total dessa coluna, não é. É o total dessa coluna menos as faltas. Se você teve falta, você tem que tirar. Você não foi trabalhar, você não recebeu pelo aquele dia, então você não teve remuneração, tá? Então, ó, a base de cálculo do INSS dela é o 2.500 menos esse valor, e o imposto de renda é esse valor aqui menos a base de cálculo do imposto de renda é a base de cálculo do INSS menos o INSS pago, tá? Então nós calculamos e nós já chegamos no final para a Cristal, né? A Cristal ela começou lá nos 5.600, pagou R$ 642,95 de recolheu de INSS. A base de cálculo do imposto de renda da Cristal é 4.957. Ela está no teto máximo, na alíquota máxima, que é 27,5%. Tá? Então vamos lá fazer. Salário bruto 5.600, desconto o INSS, então chegou a base de cálculo do imposto de renda. Ela não tem dependente, não tem filho, tá? Então nós chegamos aqui agora a base de cálculo dela é essa aqui, vamos calcular 27,5%. Aí o total de imposto de renda apurado é 1.363. Só que você vai lá na tabela, eu vou ter que voltar no dela lá, por quê? Porque o dela é muito alto, né, para você entender. Deixa eu ver. 1.363 menos 27,5%,
Não, aqui, tá aqui embaixo. Aqui, ó. O dela tá aqui, ó, 27,5%. A parcela a deduzir é 869,36, tá? Ela tá na alíquota mais alta, tá? Que passou o salário dela passou de 4.664. Então ela tá pagando a alíquota mais alta. Então vamos lá, vamos ver como é que ficou, ó. 5.600, tirou o INSS, chegou à base de cálculo. Ela não tem filho, não tem dependente, então não abate nada. A base de cálculo dela continua 4.957. Ela está na alíquota máxima, 27,5%. Então ela tem R$ 3.363,09 de imposto de renda para recolher. Só que o governo diz para ela que ela pode abater esse valor aqui. Então, abatendo esse valor, ela tem de imposto de renda a pagar R$ 493,83, tá? R$ 493,83. E assim nós fechamos a nossa tabela lá. Tá vendo? Se nós fôssemos fazer o contra-cheque da Cristal, ficaria assim, ó, salário base 2.500, comissão 2.500, mais o RSR sobre a comissão, R$ 600, salário bruto dela 5.600, descontou 642 de INSS, 493 de imposto de renda, então o total de desconto esse valor, ela receberia líquido R$ 4.463,28, tá? A base de cálculo do INSS é a mesma daqui. Por quê? Porque ela não teve falta. Se ela tivesse falta, então seria esse valor menos esse, seria a base de cálculo do INSS. E a base de cálculo do imposto de renda é a base de cálculo do INSS menos o que foi recolhido de INSS. Se você pegar esse valor aqui, subtrair esse valor aqui, você vai encontrar esse valor. Então, gente, nós fechamos aí a questão do imposto de renda. Viram como se faz? É fácil, é trabalhoso, você tem que ver uma base, duas bases, ver se tem filho, se não tem. É olhar a alíquota, prestar atenção na parcela a deduzir. O imposto de renda dá um trabalhozinho, como dá hoje o INSS, tá? O INSS também dá um trabalhozinho. Mas é um trabalho, o mais difícil é isso aqui, tá? Dentro de cálculo de departamento pessoal, eu vou falar para vocês que é essa parte aqui, que daqui para frente não tem, é só direito, é só ter conhecimento de direito. Então, vamos fazer o resumo aí para você entender agora como que eu fiz. Ó, base de cálculo de imposto de renda. A Emília, o salário dela, a base de cálculo de imposto de renda dela ficou nessa faixa aqui, ó, descontando o INSS. Ela tinha um filho, ela teria isso para abater lá de dependente. Então, na realidade, a base de cálculo de imposto de renda, que era essa aqui, mudou para essa aqui, ó. A nova base dela seria essa. Então, ela já não estava se enquadrando no critério de imposto de renda. Então, agora, menos ainda, tá? O James, a mesma coisa. O James tem 3 filhos, ele piorou mais ainda. Então, descontando lá 189 vezes 3... a base de cálculo do imposto de renda dele seria R$ 592. Aí que ele está fora mesmo. Ele poderia até ganhar uns 3.000, 2.500 que ficava fora do imposto de renda. O Tim, a mesma coisa. Ele tem um filho. Então, ó, a nova base de cálculo dele é essa daqui. E a Júlia é a única que fica dentro do imposto de renda. Você vê, ela tinha a base de cálculo dela do imposto de renda era esse aqui, né? Ela tinha 2 filhos, abateu R$ 379,18. Então, a base de cálculo dela, a nova base de cálculo de imposto de renda é R$ 2.313,98. Ela está nessa alíquota aqui, pagou R$ 172,80, mas o governo disse que ela tinha direito a uma parcela a deduzir, então ela pagou R$ 30 de imposto de renda. Tá? As outras não tem filho, então ó, foi descontando tudo em cima, fazendo a parcela a deduzir, chegou no final aí. Tá, gente? Então nós chegamos ao final aí praticamente da aula. Só para dar mais um resumo para vocês, porque eu estou fazendo vertical, agora eu vou dar um horizontal. Estou dando um horizontal, agora eu vou dar um vertical. Ó, eu trouxe como exemplo a Júlia, tá? Então, ó, base de cálculo de imposto de renda, R$ 2.683,16, tá?
A Júlia tem o quê? Tem 2 filhos. Quanto que o governo deixa descontar por dependente? R$ 189,59. Então, qual é o total de desconto que a Júlia tem direito para bater da base de cálculo dela? R$ 379,18. Então, a nova base de cálculo da Júlia, a nova base de cálculo do imposto de renda, é R$ 2.303,98. Então, a Júlia vai começar a calcular o imposto de renda dali, de 2.303. Você olha lá a alíquota. Qual é a alíquota que a Júlia se enquadra? Ela se enquadra na alíquota de 7,5%. Quanto que dá isso? Qual é o imposto de renda apurado? R$ 172,80. Tem uma parcela a deduzir, que o governo é bonzinho, deixa você deduzir esse valor aqui. Então, quanto é o imposto de renda a pagar que a Júlia tem direito? R$ 30. Tá, gente? É isso. Dentro de departamento pessoal, esse é um dos cálculos mais difíceis que tem para fazer. É a apuração do INSS e esse. O resto é tudo dentro, mais ou menos, da média, tá? Deixa eu ver quanto tempo eu levei para essa hora, se dá para falar mais alguma coisinha. Eu, na realidade, não marquei. Espero que tenham gostado, tá? Ficou mais um resumo aqui para vocês. Aqui é mostrando o INSS, a base de cálculo, quanto pagou de imposto de renda. E lá, depois vocês dão uma olhadinha aí nesse resumo aí. E aqui ficou como se fosse uma folha de pagamento, realmente, tá? Quanto que a pessoa receberia líquido. E esse valor aqui é o salário família, que o único que teria direito ao salário família seria o James. Ele, como tem 3 filhos, era 45 alguma coisa a questão do salário família, daria esse valor aqui, R$ 145,86. Então esse aqui seria o valor líquido, seria o valor que as pessoas receberiam lá no contra-cheque. Bom, espero que tenham gostado aí dessa aula, tá? E curta aí o canal. Se tiver dúvida, pergunta, entre em contato. Muita gente está entrando em contato comigo pelo WhatsApp. Particularmente agora a gente está terminando essa parte de fechamento de folha de pagamento. Mas para acalmar mais ainda vocês, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer daqui a pouco uma rescisão e depois nas próximas aulas eu já vou fazer um cálculo de inicial trabalhista, para quem quer ser calculista ganhar dinheiro. Porque lá no início do curso eu prometi que vocês iam ganhar 3, 4, 5 mil reais. Inclusive as propagandas que eu estou fazendo aí estão dizendo isso. E eu tenho que mostrar para vocês que tem possibilidade de ganhar. Então depois que eu fizer a rescisão, aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer um cálculo já como se fosse uma inicial trabalhista para um advogado. Vou pegar um caso real, e a gente vai montando aí para vocês já ir esquentando os tambores aí em relação a isso. Mas a aula tem muito mais aula. Por quê? Porque daqui para frente a gente vai entrar muito no direito. Eu vou falar contrato de trabalho, tipos de contrato de trabalho. Aí a gente vai falar de hora extra, a gente vai falar de férias. Tem muitos assuntos ainda para fazer. Tem muitas videoaulas para gravar. Espero que vocês tenham gostado aí. O pessoal está curtindo lá, estão assistindo o vídeo, estão crescendo. Se inscreva lá no canal, que isso fortalece. Isso mostra, isso vai motivando a gente. Entendeu? A questão de se inscrever no canal... a questão do iFood em relação à financeira é muito pouco dinheiro. Não vou mentir para vocês não, muito pouco. Se fosse por questão de iFood, estou fora. Mas isso vai mostrando, assim, o professor fica satisfeito, vê que as pessoas estão curtindo, que as pessoas estão se inscrevendo no canal. Entendeu? Isso é o retorno que você pode dar pra gente, pra mim principalmente. Se estão gostando ou não é quando olha ali, pô, tá quase chegando a 100, tá chegando a 200, aí a gente fica